Olha, vamos ser sinceros. Quem é que nunca fantasiou em aprender alguma coisa assim, num piscar de olhos? Estalar os dedos e pronto, sair tocando guitarra como um astro do rock ou falando uma nova língua fluentemente. Acho que todo mundo tem essa fantasia, porque aprender rápido parece um verdadeiro superpoder. Hoje em dia, essa vontade tem um motivo bem prático, né? Não é mais só para impressionar, é para se dar bem na vida real. Aprender a programar, se comunicar com mais confiança numa entrevista, dominar finanças, tecnologia, essa necessidade de aprender rápido nunca foi tão real. Então, como a gente chega lá? Bom, vamos por partes. Primeiro, a gente vai quebrar alguns mitos sobre o aprendizado. Depois vamos mergulhar em técnicas para memória e para praticar de um jeito mais inteligente. E por fim, vamos ver como dominar o nosso ambiente de estudos. Tudo pronto para começar? Para começar, vamos entender uma coisa. Por que tanta gente acha difícil aprender? A resposta pode até surpreender. Não é preguiça. O problema é que, na maioria das vezes, a gente foi ensinado a estudar, mas nunca a aprender de verdade. Pensa só na época da escola. A gente aprendia a decorar fatos para uma prova. Estudava tudo na véspera, cuspia no papel e esquecia assim que o sinal tocava. Isso não é aprender. Aprendizado de verdade é outra coisa. É profundo, é automático. Que nem andar de bicicleta. A gente simplesmente sabe fazer. E aqui está o erro que quase todo mundo comete: focar só em consumir informação. É maratonar tutoriais, ler um monte de artigos, assistir a mais e mais vídeos e, no fim, nada fica. Sabe por quê? Porque só absorver conteúdo de forma passiva não é e nunca vai ser a mesma coisa que dominar uma habilidade. O verdadeiro avanço começa com uma mudança de mentalidade. A virada de chave é justamente essa: sair do modo de consumo passivo e entrar de cabeça na prática ativa. E essa é a ideia central. Assistir a um chefe cozinhar não ensina ninguém a cozinhar. Ler sobre natação não vai impedir que a pessoa se afogue. O aprendizado de verdade nasce da ação, de colocar a mão na massa. Pensa nessa analogia aqui. Aprender a nadar. A pessoa pode ler todos os livros, pode assistir aos melhores atletas, mas na hora que entra na piscina pela primeira vez, a realidade bate. Tem que se molhar. Aprender exige esse contato direto com a habilidade. Tá, mas como praticar de um jeito eficiente? Existe uma arma secreta para isso: a regra 80-20, que também chamam de princípio de Pareto. A ideia é bem simples, mas é poderosa. 80% dos nossos resultados vem de só 20% dos nossos esforços. E isso, olha, muda o jogo no aprendizado. Por exemplo, ao aprender uma língua nova, não precisa decorar 10.000 palavras de cara. Comece pelas 1.000 mais comuns. Elas formam mais de 80% das conversas no dia a dia. A mesma coisa vale para tocar violão. Domine alguns acordes essenciais primeiro. O segredo é focar no que realmente importa. Agora que a gente já entendeu a importância da ação, vamos dar uma olhada em algumas técnicas que já foram comprovadas para fortalecer a memória e fazer o conhecimento grudar de vez. A primeira técnica é a recordação ativa. Em vez de ficar relendo um capítulo 10 vezes, a ideia é fechar o livro e tentar explicar o conteúdo em voz alta. Parece mais difícil, né? E esse é o ponto. Esse esforço força o cérebro a trabalhar e isso constrói conexões de memória muito, mas muito mais fortes. Pensa assim, ó. Ninguém ganha músculos só olhando para os pesos na academia. Tem que levantar. A recordação ativa é exatamente isso. É a musculação do cérebro. É o esforço que gera o crescimento. A segunda técnica superpoderosa é a repetição espaçada. Em vez de maratonar 6 horas de estudo num dia só, é muito melhor estudar 30 minutos por dia durante 12 dias. Cada vez que a gente revisita aquela informação, a memória se fortalece, porque o cérebro precisa se esforçar um pouquinho para resgatar ela. É como se a gente estivesse abrindo uma trilha no meio da floresta. Na primeira vez, o caminho é difícil, cheio de mato, mas a cada vez que a gente passa por ali, ele vai ficando mais limpo, mais claro, mais fácil de seguir. A repetição espaçada faz exatamente isso com os caminhos neurais da nossa memória. Ok, então a gente já entendeu que praticar é essencial, mas atenção, nem toda prática leva à perfeição. Para crescer de verdade, a gente precisa de uma prática que seja inteligente e principalmente intencional. E isso nos leva à prática deliberada. O verdadeiro crescimento vem de trabalhar naquilo que a gente é ruim. Sim, é desconfortável, às vezes é frustrante, mas é exatamente aí que o progresso acontece.
Se alguém está aprendendo a desenhar, não adianta ficar repetindo o mesmo rostinho feliz. O desafio é tentar desenhar mãos ou uns ângulos bem esquisitos. A mensagem principal é essa aqui. Pratique o que desafia. Abrace o desconforto. É nesse ponto que se sobe de nível. É a diferença entre só ficar repetindo o que já se sabe e expandir de verdade as próprias habilidades. E aqui vão mais 3 táticas poderosas. Primeira, ensine o que você está aprendendo, mesmo que seja para si mesmo. Isso força a gente a ter clareza. Segunda, envolva múltiplos sentidos. Veja, ouça e, o mais importante, faça. E terceira, transforme o aprendizado num jogo. Defina pequenas metas e recompensas para manter a motivação lá em cima. E, finalmente, nenhuma dessas técnicas funciona num vácuo. A gente precisa dominar nosso ambiente e nossa mentalidade para dar a elas uma chance de funcionar de verdade. E aqui temos 3 pilares fundamentais. Primeiro, um ambiente sem distrações. O cérebro não é multitarefa. Segundo, descanso não é negociável. É durante o sono que o cérebro consolida tudo o que foi aprendido. E terceiro, e talvez o mais importante de todos, a mentalidade correta. Isso nos leva ao conceito da mentalidade de crescimento. Se alguém acredita que é ruim aprender, essa pessoa vai ficar estagnada. Mas se ela acredita que pode melhorar, ela vai melhorar. A simples adição da palavra ainda muda tudo. Ela diz para o cérebro que o progresso é totalmente possível. Então, vamos juntar nosso kit de ferramentas para um aprendizado eficaz. Lembre-se, mude o foco do consumo para a ação. Fortaleça a memória com recordação ativa e repetição espaçada. Pratique de forma deliberada, focando nas fraquezas. E crie a base para tudo isso com um ambiente focado, um bom descanso e, acima de tudo, a crença na própria capacidade de crescer. A verdade é que ninguém é ruim em aprender. Muitas vezes, o que faltou foi só o método certo. Mas agora, as ferramentas estão aí à disposição. A questão que fica é, com todo esse conhecimento em mãos, qual vai ser a primeira habilidade a ser dominada?